Antes de começar a rodar o vídeo do Alexandre Porto, eu vou deixar aqui uma advertência, porque é o seguinte: o que surgir em nome do lockdown não necessariamente terá o meu apoio, tá? E até mesmo já houve coisas esquisitas de uso da violência policial, uma força desproporcional contra a gente frágil, indefesa. Então, fica a advertência: o que surgir em nome do lockdown não necessariamente terá o meu apoio. E muito menos eu estou insinuando aqui no vídeo que o Hoppe defende o lockdown e tal, que ele assina embaixo. Não é isso. Eu vou explicar mais um pouco ao longo do vídeo e vamos aí rodar um pouquinho o trecho do Porto. Vou comentar a treta entre o Cogos e Rafael Lima. Como a gente sabe, o Estado está provocando uma quarentena forçada, cada vez forçando mais as pessoas a usar máscara, agora virou... Uma coisa interessante já no começo: usar máscara. O Porto critica o uso obrigatório de máscaras nas ruas, nas vias públicas. Só que o Porto, eu até escrevi abaixo no vídeo, só que o Porto, muito provavelmente, e principalmente o Paulo Cogos, defendem o uso obrigatório de peças de roupas, pelo menos um mínimo de roupa para evitar o nudismo. E como é que fica? Usar roupa viola o PNA, a prioristicamente falando? Não viola. A gente pode até conceber que em algumas ruas privadas a gente teria sim rua permitindo nudismo, mas também é muito presumível pensar o seguinte: a maior parte das ruas, porque a maior parte da população atualmente, culturalmente, tem essa noção, a maior parte das ruas vai tender a suprir a demanda, uma demanda muito grande culturalmente na população, uma cultura contra o nudismo, né? Então, a maior parte das ruas privadas, nós podemos conceber, a maior parte tenderá a proibir pessoas que não usem roupas, né? Proibir o tráfego de pessoas que são adeptas do nudismo. Então, um índio numa sociedade ANCAP, ele vai ter uma certa dificuldade para achar ruas que permitam tal prática, o nudismo. Então ele vai ter que ser obrigado, sim, a usar uma peça de roupa. E aí entra na questão: se o índio é obrigado a usar uma peça de roupa, como o libertário vai delimitar isso objetivamente? Como que ele vai delimitar isso? Sendo que hoje não há privatização das ruas. As ruas são controladas pelo Estado. Como é que fica? Então eu acho que, assim como acontece com as roupas, um libertário pode sim defender que as pessoas sejam obrigadas a usar mais uma peça, no caso, uma máscara, porque a maior parte da população quer. Então vai ser uma questão mesmo de hegemonia cultural da população, que a maior parte da população quer, e isso é concebível. Então, um libertário que defende o uso de máscaras, um uso obrigatório de fato nas vias públicas, ele não deixa de ser libertário por causa disso. Assim como também não deixa de ser o Porto, e principalmente o Cogos, quando eles creem que, quando eles passam a defender a obrigação do uso de alguma roupa, pelo menos, né, para que o nudismo não seja permitido em toda a rua. Então, como que fica aí? Eu vejo aí dois pesos e duas medidas. Como que, num caso, você pode obrigar uma pessoa a vestir um pano, né, por causa do pudor, não sei o quê. Aí pode obrigar com base em quê? No PNA não é, no princípio da não agressão não é, com base na propriedade privada não é. É com base em quê? Aí, tudo bem, aí pode proibir, aí tudo bem, mas uma proibição em relação a pessoas sem máscaras, por que não? Eu não entendo isso. Então eu coloquei esse questionamento. Até fiz questão de falar sobre o Rafael, que eu acho até o Rafael meio novete. Eu não sou novete, mas questão da pandemia não é uma questão tão simplista assim. Se A não quer máscaras na propriedade dele, não há nada que você possa fazer. Mas não é essa questão. Quando a gente está falando de propriedade do outro, a gente está falando da casa e tal, tudo bem. E não é obrigado atualmente. Eu estou aqui mesmo em casa e não estou obrigado a usar máscara. Isso aí eu não estou falando disso, de usar na propriedade privada. Estou falando das vias públicas, que não são atualmente propriedades privadas. Verdinho cita o Rafael, que como o Rafael disse, né, liberdade inclui pessoas fazer coisas que você acha estúpida,
Mas aí que tá, não é propriedade privada dela. A pessoa que sai nua na rua, a pessoa que pratica golden shower ou qualquer outra obscenidade, ela não está fazendo isso na propriedade dela. E o Nicolas também, ele seguiu também a linha mais ou menos do verdinho aí e falou: amigo, você é livre para defender o que quiser, só não chame algo anti-libertário de libertarianismo. Sim, é totalmente legítimo que propriedades privadas, os proprietários obriguem o uso de máscaras. Fora disso, já é violação da propriedade, logo é anti-libertário. Como assim também? A pessoa está numa via pública, é propriedade de quem? Tá? Aí a pessoa tem o desejo dela que não condiz com a maior parte da população, as obscenidades, como já citei. E aí isso que é libertário de fato, você permitiu o vale tudo nas ruas, sendo que muitas dessas coisas, num ancapistão, isso estaria não sendo condizente com a maior parte das ruas. Então está violando até mais ainda o desejo da maior parte da população. Como que fica então? Eu sei que é uma situação que não é fácil, né? Como que você vai decidir isso e simular exatamente um capistão? Não é, mas é uma questão de se aproximar o máximo possível. É por isso que nós defendemos proibição de pessoas que não têm nenhuma peça de roupa na rua, porque isso chega mais próximo de um eventual ancapistão. A gente pode presumir que na maior parte das ruas vai haver o quê? Regras que permitam só a entrada de pessoas com peças de roupa. Então, por que não podemos falar também das máscaras? Não é um posicionamento libertário. Se ele passou a defender isso, deixou de ser libertário, apesar de sua grande contribuição. Então, olha só, segundo o Nicolas aqui, ó, seguidor do Alexandre Porto, nem o Hoppe é mais de libertário. É uma coisa interessante, né? Nem o Hoppe é mais de libertário. Então, a gente vê, assim, a gente vê como não é tão simples assim. Então, esse grande teórico anarcocapitalista não é libertário de verdade. Olha só o nível. Repito aqui, pessoal, não estou falando que o Hoppe defende o lockdown, que ele assina embaixo o lockdown, mas estou falando de uma noção que o Hoppe já tem há muito tempo, não é de hoje, há muito tempo, há um bom tempo, o Hoppe tem essa concepção sobre usar pragmaticamente o Estado para ver a proteção das vias públicas. Por exemplo, quando houve o crash de 29, o Estado permitiu que o FIDE, que é, entre aspas, um órgão privado, fizesse expansão monetária, por exemplo. Mas isso, evidentemente, não é um ato libertário, como muitos já devem ter lido o Hofbauer. A expansão monetária é uma fraude. O sistema bancário de reservas fracionárias também é uma fraude. E como é que fica? O Estado está permitindo fraude. Isso é ser libertário de fato? Não, não é. Então, como até mesmo o Hoppe diz, que o Estado permita qualquer ação, isso não é necessariamente libertário. Assim como não é libertário necessariamente, levando, evidentemente, as devidas proporções, não é necessariamente libertário você permitir o vale-tudo nas vias públicas. Não é mais libertário isso, tá? Até porque, como que seriam as ruas no Capistão? A gente pode conceber aqui e falar que como que seria? Seria o que esse vale-tudo, essa baderna, golden shower, qualquer obscenidade? Não. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.